Olá pessoal, bom estar aqui com vocês novamente. Já aprendemos coisas bem bacanas sobre o nosso português, não é mesmo? Descobrimos como surgiu, as diferenças no falar e alguns assuntos bem interessantes. Hoje, o assunto que vamos desvendar é bem legal. Vamos falar de metalinguagem. Pode ser que você não se lembre pelo nome, mas vai logo identificar quando começarmos. Vem comigo? A palavra metalinguagem, formada com o prefixo grego meta, que expressa as ideias de comunidade ou participação, mistura ou intermediação e sucessão, designa a linguagem que se debruça sobre si mesma. Roman Jakobson considera a função metalinguística quando a linguagem fala da linguagem, voltando-se para si mesma. Tal função reenvia o código utilizado à língua e a seus elementos constitutivos. A gramática, por exemplo, é um discurso essencialmente metalinguístico, porque se trata do código explicando o próprio código. Mesmo no dia a dia, fazemos uso constante da função metalinguística, muitas vezes sem nos darmos conta disso. Por exemplo, quando perguntamos o significado de uma palavra a alguém, estamos fazendo uso dessa função. A palavra tratando a palavra como num dicionário ou numa gramática, o poema tratando a palavra numa poesia, o poeta escrevendo sobre o próprio poeta ou a ciência explicando a própria ciência. Esses são exemplos de metalinguagem. A gente vê também no dia a dia a metalinguagem muito presente. Por exemplo, você vê um aviso, no próprio aviso falando assim, favor não retirar este aviso daqui. Ou seja, um aviso falando para não retirar o próprio aviso. É o código explicando o próprio código. O código também tem essa função e metatextos, desenhos, ilustrações, tudo isso são formas de linguagem, são representações que a gente pode estar sempre retomando, sempre buscando e explicando por ela mesma. Tá ouvindo essa música? Isso mesmo. É o exemplo mais profundo de metalinguagem. Flor Bela Espanca foi uma poetisa portuguesa do início do século XX que escreveu poemas profundos e intrínsecos sobre o mundo em que viveu e as dores que sentia diante da realidade que a cercava. Ser poeta, que estamos ouvindo, é uma prazerosa explicação do ofício do poeta, explicitando as nuances que essa profissão acarreta. Nos dois primeiros versos evidenciamos o eu poético expressar de forma verdadeira o que pensa e o que sente exatamente naquele momento. Junto com a melodia de João Gil, que é um deleite para os nossos ouvidos, certamente esse poema é o maior exemplo do que seria ser poeta. Existe uma variedade de metalinguagens reconhecidas, incluindo as incorporadas, as ordenadas e as aninhadas, também conhecida como hierárquicas. Uma metalinguagem incorporada, como o nome sugere, é uma linguagem integrada a uma linguagem objeto. Ela ocorre tanto formalmente como naturalmente. Essa ideia é encontrada no livro de Douglas Hofstadter, em sua discussão sobre o relacionamento entre linguagens formais e teoria dos números. Uma metalinguagem ordenada é uma análoga a uma lógica não comutativa. Um exemplo de metalinguagem ordenada seria a construção de uma metalinguagem objeto, seguida pela criação de uma outra metalinguagem para descrever a primeira metalinguagem e assim por diante. Uma metalinguagem aninhada ou hierárquica é similar a uma metalinguagem ordenada no espaço que cada nível representa um maior grau de abstração. Contudo, uma linguagem aninhada difere de uma ordenada no fato de que cada nível inclui um outro nível abaixo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Hoje aprendemos um pouco sobre metalinguagem, mas calma, que não vamos exercitar a metalinguagem, eu repetir tudo de novo. Chega por hoje, né? Até o nosso próximo encontro. Ao vivo nas instalações da Interasat, ao vivo para todos os nossos licenciados,
para toda a rede Interassat. Bom, de antemão eu queria agradecer a audiência, né, de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Eu sou o Nélio Souto, vocês devem ter visto agora há pouquinho também, a gente apresentou um trabalho que a gente faz aqui, que é o Essa Nossa Língua. Eu queria deixar o endereço para caso vocês queiram acompanhar em tempo real, mandar dúvidas, questionamentos, quiser comentar o nosso bate-papo aqui hoje. O endereço para vocês é atendimento.crm@interassat.com.br. E hoje no nosso bate-papo nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira do agente penitenciário, de agente. Vamos passar para vocês uma visão geral. O professor Vili vai bater um papo com a gente, vai falar, vai deixar algumas dicas, vai falar vai contar um pouco da experiência dele. Afinal de contas, são mais de 50 anos, né, em se tratando aí de aprovação. Então, repito mais uma vez, para você que está nos acompanhando, fique à vontade para mandar perguntas para o professor Orville. Depois também a gente vai bater um papo com a Ana Karine. A Ana Karine, que é colaboradora da Interassat já há um bom tempo, é professora, advogada, coordenadora do curso Orville Carneiro e do curso de Gestão Pública do Centro Universitário UNA. A Ana Karine também vai falar um pouco deixar um pouco de dicas, vai falar um pouco sobre a carreira de agente penitenciário. Enfim, eu vou passar a bola para o professor Vili, que vai começar aí falando para a gente sobre... Vamos começar com dicas, né, professor? Acho que, como eu falei, em se tratando de aprovação, ninguém melhor do que o professor. Professor, boa noite, seja bem-vindo. O pessoal está aí, estava aguardando a sua chegada. O espaço é seu, o público é seu. Fica à vontade, dá licença. Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês. Na realidade, depois deste meio século, né, preparando com sucesso tantos candidatos para concursos públicos, a gente se sente muita vontade, porque vocês agora estão se preparando para um concurso muito importante. Qual é o nosso objetivo? É trazer realmente orientações para que vocês possam ter êxito, ter sucesso neste concurso e em outros, porque nós estamos vivendo neste país uma fase espetacular de concursos públicos. Então, o que seria responder a uma pergunta? O que eu preciso fazer para ter sucesso, para passar em um concurso público? O primeiro passo, vocês já deram, é estar numa preparação. Isso apenas basta? Não, nós temos que acrescentar algumas orientações, como vou trazê-las aqui hoje, para que vocês possam assimilá-las e fixá-las em sua consciência. Então, vamos dar uma sequência. Eu vou contar aqui com essa tecnologia, né, com a projeção de alguns slides, já começando por este aqui. Técnicas de estudo. Vejam só, para você passar no concurso, você tem que estudar. Porém, gravem bem isso, estude certo. Pois bem, nosso próximo passo são as atitudes. Vamos falar sobre as atitudes. É por elas que você vai conseguir o seu sucesso. Então, querer, motivação e otimismo. Vamos falar sobre isso. Se eu pedisse para levantar a mão, quem quer passar neste concurso, tenho certeza que todos vocês levantariam a mão, é claro. Vocês estão aqui investindo tempo, energia, dinheiro, é para passar. Mas levantar a mão, gente, é muito fácil. Mas o querer é o detalhe que eu quero que vocês, como eu disse no início, gravem em sua consciência. Eu quero passar. E o que significa isso? Isto vai significar que é um poder que você vai ter que usá-lo com as suas atitudes, com os seus valores. Então, o primeiro, querer. A sua motivação, para você ser uma pessoa motivada, você começa a pensar, por que eu quero passar neste concurso? Ah, bom. Começa a pensar sempre. Por causa da minha estabilidade,
da segurança que eu vou ter quando for aprovado, por causa daquilo tudo que eu posso realizar, como, por exemplo, você sabe que ao final do mês, o seu salário vai estar lá. E o que você pode fazer com o salário que você tem certeza que todo fim do mês está garantido? Você pode ter muitos planos, como na profissão, no cargo que você entrar, o órgão a que você vai pertencer, você pode ter planos de carreiras que vão trazendo um crescimento nesse sentido. Então vejam bem, você pode, com esta segurança, adquirir alguns bens. Por exemplo, um carro, quem é que não quer? Você sabe que adquirindo em prestações, está garantida toda a prestação mensal. Você pode cursar, ou se já não está cursando uma faculdade. Você pode realizar aquela viagem dos seus sonhos. Pode comprar um apartamento, um imóvel. Então, com essa motivação, para quê que ela vai servir? Isso vai servir para as outras atitudes que eu quero trazer aqui para vocês. Então, seja otimista. Não pensa que você não vai passar. Corra dos pensamentos negativos, que tem milhares de candidatos, não sei se vou dar conta. Esses pensamentos você tem que afastá-lo. Pense no positivo, com otimismo. Pessoas pessimistas que você encontrar são pessoas que assassinam os nossos melhores propósitos. Então, pense com otimismo, para que você possa realizar uma preparação com muita confiança, com muito boa expectativa e com mais atitudes ainda. Quais são as atitudes que vão fazer com que você seja aprovado? Então vamos aqui, vocês podem até anotar, para que vocês não se esqueçam. Toda pessoa aprovada em um concurso, que eu sempre faço essa pesquisa e pergunto, elas praticam esses 4 Ds. Determinada, disciplinada, dedicada e desapegada. Guardem bem os 4 Ds. O que é uma pessoa determinada? A pessoa que está, como a própria palavra indica, determinada a ser aprovada. Ela é disciplinada para todos os esforços que vai fazer nesse sentido. É dedicada. E principalmente, guardem bem essa palavrinha, que ela é um pouco diferente, tem que ser uma pessoa desapegada. Aí você vai perguntar, mas o que o Orville quer dizer com essa questão do desapego? Eu quero dizer o seguinte, aquilo de que você mais precisa numa preparação, eu vou falar isso mais vezes, mas que você mais precisa para estudar é o fator que vai acompanhá-lo sempre, é tempo. Você precisa de tempo para estudar. Para que depois da prova, você não vá dizer, caramba, se eu tivesse tido mais tempo, eu teria detonado esta prova. Mas nós vamos falar sobre isso com mais detalhe. Vejam bem, o desapego está muito ligado a isso. Desapego a quê? A festas, principalmente aquilo tudo que vai absorver seu tempo. Estou dizendo neste período da preparação. Claro, desapego ao lazer, às diversões. Você entra no Facebook, lá se vai seu tempo. E vocês sabem, tudo que atrai em termos de diversão, leva o nosso tempo. Se você perde uma noite aí numa festa, no dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai dormir, lá se vai seu tempo. Então guardem bem esses itens dos 4 Ds. Um outro aspecto importante, mas muito importante mesmo, vocês podem anotar e praticar. É o que está escrito aí. Planejamento e organização. Tudo na vida tem que ser com planejamento.
O que vai significar esse planejamento? Vamos caminhar aqui. Vejam bem, nós estamos falando o tempo todo de estude certo. Dentro desse critério, vejam bem, local de estudo, para que serve? Todos vocês que já tiveram sucesso, vocês já, naturalmente, já passaram pelo ensino médio, é claro, que é a exigência dos concursos, deste e de outros concursos, ou nível superior. Então, vocês têm uma experiência de estudo, e todos já sabem, eu não estou trazendo novidade nenhuma, que essa experiência, ela já faz parte do seu contexto, da sua vida. O local de estudo vai lhe permitir ter mais rendimento. E o que você leva para um local de estudo? Vocês estão cansados de saber disso. As anotações, apostila, lápis, caneta, rascunhos, tudo aquilo que vai fazer com que você, ao anotar as matérias, os exercícios, é uma prática fundamental para gravar o que você efetivamente está aprendendo. Estamos falando de algo que todos já conhecem, só tem que praticar. Eu insisto muito na questão do local de estudo e vou explicar que é por causa da concentração. E é um item que nós vamos tratar também. Mas antes disso, veja esse slide aí da organização. Falei e estou repetindo. Você tem que organizar o seu tempo. Aí tem umas dicas, digamos assim. Todo mundo sabe o que é um quadro de horário. As matérias, quando você for estudar, você pode alternar e ter uma medida de tempo para cada matéria. Por que um quadro de horário? Porque você, quando anota e que você tem um quadro de horário, você assume um compromisso consigo mesmo, com a sua própria palavra que você empenhou por escrito. Quando você diz a um amigo, uma amiga, alguém, olha, vou estudar, estou com o meu planejamento de tantas, vou dar intervalos, é claro. Este compromisso está dentro de sua determinação, de sua disciplina. Por isso que eu volto aos 4Ds. Disciplina e determinação. Não adianta você ter o quadro de horário se você é o primeiro a não respeitá-lo. Quadro de horário é para você estar comprometido com ele. E quanto mais você usa o seu quadro de horário, mais você obedece. Quanto mais você obedece, mais você respeita, mais você se sente estimulado. E um detalhe, os outros, as pessoas, amigas, queridas, vão respeitar também o seu horário. Por quê? Porque você é o exemplo do seu respeito ao seu horário. O horário significa que você está atribuindo, como vocês viram no slide, uma medida de tempo. Eu vou estudar português 1 hora, 1h30 ou 2 horas. Eu vou estudar conhecimentos gerais, eu vou estudar tal ou qual matéria. E você pode alternar, porque às vezes cansa um pouco ficar 3, 4 horas numa matéria só. Então fica aí mais essa orientação para vocês, que não é novidade, estou repetindo, porque quem termina a faculdade ou quem termina o ensino médio tem um valor muito grande por ter usado esses hábitos. Vamos ver mais um outro aspecto. Falei sobre o tempo, estou repetindo, tempo, você precisa de tempo para estudar. Muito bem, seja honesto nessa sua avaliação. Quantas horas você estudou? Aí vamos chamar de horas efetivamente estudadas, líquidas, né? O que seriam essas horas líquidas? Né? Então, são as horas de estudo. Vamos falar sobre isso com mais ênfase. Horas líquidas de estudo. Essa é uma palavra bem conhecida, né? Principalmente quando mexe com o nosso dinheiro. Né? Quando é o líquido que eu vou receber, né? no meu salário, já me descontaram tantas coisas, né? É o líquido. Então, vamos tentar, dentro dessa analogia, passar para as horas de estudo. Quantas horas que eu estudei num horário que eu marquei, por exemplo, de 5 horas? Aí você começa a pensar, eu obedeci o meu horário?
Se você não teve um quadro de horário, a que você obedeceu? Talvez ao seu instinto, ao seu pensamento. Como o Orville falou, eu preciso estudar, realmente. O que você vai levar para a prova? Ah, vou levar documento, lápis, caneta. Não, você vai levar conhecimento, prioritariamente. Para que você possa ter tranquilidade na hora da prova. Mas voltemos aqui a essa questão de hora líquida. Corte as interrupções. Alguém chamou, você foi interrompido, seja ao telefone, foi tomar um café, um lanche. Quanto tempo você parou? Pensa nisso. Depois, quando você for medir, marquei 4 horas para estudar, você toma um susto. No primeiro dia, você faz um balanço. Só estudei 2. Onde foi o meu tempo? Ah, chegou um familiar, chegou um parente, chegou alguém. Tudo isso vai tomar. Ah, entrei na internet, alguém me falou que tinha mandado um e-mail. Ah, entrei no Facebook. Seja honesto, quantas horas você efetivamente estudou? Anote. No dia seguinte, faça essa comparação. E tente suprimir aqueles fatores adversos ao seu objetivo. Porque se você pôs em sua mente que você quer passar, você vai sentir muita dor. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A dor desse esforço, dessa dedicação. Então, mais um slide aqui para vocês. Vejam só. Este é um fator importantíssimo. Concentração. Guardem bem essa palavra. Concentração. Palavra-chave em tudo na vida. Concentre-se na hora que você for estudar. Você foi para quê? Você foi para estudar. Quando você vai a uma sessão de cinema, você não fica concentrado em todas as cenas? Alguém interrompe? Não. Você fica 2 horas, se for um filme de 4 horas, você é capaz de ficar 4 horas. Porque você quer captar o máximo das cenas. Isso é concentração. No estudo, é análogo. Tem gente que a primeira coisa que faz é colocar o celular. Para quê? Se ele tocar, você vai atender. Ah, mas, Orville, eu atendo rápido. Sim. E a mensagem que a pessoa passa para você? Se for uma mensagem triste e negativa, você já não vai ter mais o seu emocional, a sua vontade de estudar fica afetada. Então, pensem bem nisso. Você tem um horário, você vai estudar, é para estudar. Por isso que o local é importante. É onde você vai ficar isolado, somente com o seu material de estudo. E vocês já praticaram isso, sabem que funciona. Mas tem que insistir. Agora, não vou entrar no computador aqui rapidamente. Mas está no seu horário de estudo? Não, está no meu horário de intervalo. Quanto é seu horário de intervalo? Você deu 15 minutos? Então tá, entre 15 minutos. Duvido. Quando você pega um Facebook, quando você pega a internet, quando você pega o e-mail. Gente, eu estou falando porque isso acontece comigo. Quando eu me dou conta, eu já estou saindo atrasado para algumas atividades. Porque é uma tentação. É preferir vocês deixarem, como eu já disse, o computador desligado. É dor. Nossa, tem que fazer isso? Tem. Deixa a TV desligada. Porque você fala, vou dar só uma olhadinha. E fica, às vezes, 1 hora diante do televisor. Portanto, estou dando para vocês essas orientações. É de muito sacrifício para que você possa ficar ali concentrado e ganhando o seu tempo. Esse combine-se que eu falei no slide, não sei se vocês viram no final do slide, é combinar com parentes, pessoas queridas, namorados, esposa. Olha, eu estou indo estudar, me ajudem. Eu preciso ter esse horário, não me chamem nem para lazer. É uma combinação forte para que você possa ficar ali, vamos dizer assim, abandonado. Abandonado dentro dos seus objetivos, do seu próprio querer. O que você precisa? Manter na memória. Veja o slide aí. Teoria, exercícios, provas anteriores, revisões constantes.
Quando você sabe a parte conceitual, qualquer exercício que aparecer, porque você tem a parte conceitual. Quando você treina um exercício, você fixa a parte conceitual. Para que serve o exercício? Para você fixar bem a parte conceitual. E para você treinar a fazer questões de prova. Então, e a revisão? A revisão é para você recordar o que você aprendeu. Não deixe para a última semana. Na última semana, você não vai dar conta de aprender. Você vai dar conta de recordar. Então, lembre-se, estude agora. Você quer tempo? Olha os feriados aparecendo aí. Use os dias de feriado, sábado e domingo. Candidato que passa em prova é candidato dedicado. Ele não pode ter a mesma vida que tinha antes da preparação. Agora mudou tudo. Você não quer a vaga? Você tem que ser diferente para que você possa ser um competidor imbatível. Vamos ver mais uma orientação aqui para vocês. Véspera de prova e tal. Eu não vou falar muito sobre isso, porque depois o curso, o interessante vai trazer para vocês dicas antes da prova, 1 dia ou 2 dias antes. Mas a véspera de prova, tem gente que quer estudar tudo de uma vez, não dá. Isso é muito individual, pertence ao perfil de cada um. Eu, por exemplo, passei em diversos concursos públicos, eu gostava de dar uma lida, uma leitura, mas daquilo que eu já sabia, é apenas para recordar. Para aprender, vai produzir uma explosão mental. Não dá para aprender faltando 24 horas para uma prova. Mas isso é muito individual e vocês vão ter orientações nesse sentido. Por isso que estava escrito lá a dosagem do conhecimento. Material de estudo, não precisa eu ficar repetindo. Aí para apostila, anotações, exercícios, provas, tudo isso, as aulas online da Interasat. Bom, tudo isso vocês já viram durante a preparação. E você tem essas anotações. Então, você está numa semana, por exemplo, de recordação. Busque lá. Você anotou, por exemplo, com um anotador de texto, né? Ou com suas próprias anotações. Tudo isso você já fez. E vai facilitar para você rever naquela última semana. Sempre que você estuda uma matéria, vem outras. Então, você tem que estar sempre fazendo revisão para que você esteja com a mente em alerta, em dia, até, inclusive, principalmente, aliás, na hora da prova. Tem muita gente que gosta de colocar um cartaz, né? Muitas vezes assim, com algumas anotações, está escovando o dente, está lá uma regra de português, uma dica de qualquer natureza. Tudo bem, você está ali envolvido ao extremo, né? Com as anotações. Mas vocês vejam esse slide aí da hora da prova. Ter velocidade. Muito bem. Ter velocidade é estar com a matéria afiada na hora da prova. Você passou a semana, você fez revisão, você recordou, né? Então, eu gosto muito de olhar, às vezes, o relógio para ver, né, o meu próprio tempo que eu estou aqui e o tempo que você está estudando. Por isso que você tem que pôr um relógio na frente, na hora que você está estudando, para que você possa medir o seu tempo, coisas que nós já tratamos aqui, mas vocês devem ter visto aí no slide. Coloca um relógio para você e fazer na medida do tempo. Ter velocidade na hora da prova, porque a prova dura, por exemplo, 5 horas. Você vai falar, não deu tempo. Mas não deu tempo porque você, às vezes, se deteve numa questão, ficou muito tempo, não sabia direito, ao invés de seguir aquelas orientações, né, que a gente tem que sempre fazer rapidamente as questões que a gente recordou, que a gente tem facilidade de resolvê-las no menor tempo possível. Aí vai sobrar um tempo maior para as questões mais complicadas, que a gente vai ter que fazer muito exercício mental. Esse slide aí, vejam só, a dor, já falei, a dor, guardem bem esse slide, que a dor é temporária, mas o seu cargo, o seu emprego é permanente. Então, quando você pensa assim, nossa, mas que sacrifício, isso tudo eu preciso de realizar para passar num concurso. Não, você está realizando isso para você ter conhecimentos. Os conhecimentos vão servir para você passar num concurso, para você entrar numa empresa privada, numa seleção, você vai ter que se apresentar como um grande competidor. Quanto mais conhecimentos você obtiver,
mais chances você terá de ser admitido, principalmente numa empresa privada. Não é só num concurso público. Se você está estudando português para um concurso público, numa empresa, eu já tive uma empresa construtora de engenharia, e eu observava muito quem escrevia, fazia as redações, os orçamentos, o português influi sim, na apresentação de propostas de tudo. Pois bem, nós já estamos terminando, e tudo que eu disse para vocês, aqueles de vocês que puderam anotar, para que vocês possam recordar, não são segredos, não. São, na verdade, orientações que têm funcionado ao longo da história do curso Orville Carneiro, com aprovações. A própria Interasat tem aprovado em primeiros lugares, uma quantidade muito grande de pessoas. Então, lembrem-se, para esse concurso público, passa é quem está mais bem preparado. E quando você se prepara para concluir isso, quando você se prepara para um concurso público, você não está preparando para um concurso público. Você está preparando para as oportunidades que vão surgir pelos inúmeros concursos públicos que estão ocorrendo neste país. E as matérias são muito afins. Se você se preparou para um, você está se preparando para outros. De modo que fica aí para vocês esse estímulo. Quanto mais conhecimentos você obtiver para a sua vida, não são apenas para concurso público, são para a realização da sua vida. Eu desejo a vocês muito sucesso. Construa, a palavra é essa, construa o seu sucesso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Sobre o edital específico desse concurso, vocês agora vão ter mais orientações dos detalhes do edital e das inscrições com a Ana Karine. Obrigado, professor Orville, obrigado. Tá ok o áudio aí, gente? Tá certinho? Então, pessoal, eu queria agradecer a gentileza do professor Orville. E, bom, eu queria só dar uma continuidade aqui, queria agradecer também ao pessoal que está nos assistindo, que está conversando aqui com a Milene pelo MSN. Só para retomar, quem quiser falar com a gente, quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, o nosso endereço atendimento.crm@interasat.com.br e a Milene vai falar aqui com você, né, Milene? Não é isso? Então, só para a gente retomar, queria convidar gentilmente a Ana Karine. Lembrando, já falei, a Ana Karine está com a gente há um tempão, a Ana Karine já é conhecida por toda a rede, ela é professora, é advogada, coordenadora do curso Orville Carneiro e do curso de Gestão Pública do Centro Universitário UNA, e é uma das maiores especialistas em editais de concursos públicos do país. A Ana Karine vai falar um pouco sobre a carreira de agente, vai falar um pouco sobre oportunidades, vai tirar algumas dúvidas também com relação ao próprio edital, ao próprio cargo. Não é isso, Ana Karine? Então, o espaço é todo seu, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, Nélio. Aí a gente volta daqui a pouco, qualquer coisa, a gente pode deixar aí com a Milene perguntas ou comentários sobre a fala da Ana Karine. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Dispensa aí as apresentações do Nélio. Mas a coisa mais importante para mim, eu quero anteceder a fala dele de quando eu comecei no Orville Carneiro, né? Eu comecei no Orville Carneiro como vocês. Aí estão sentados numa cadeira da sala de aula para prestar um concurso público. Eu também pensava em ser funcionária pública. Aí, às vezes, posso ainda ser, né? Mas eu, em 2006, resolvi fazer o concurso do TRE e fui parar lá no Orville Carneiro, na unidade, inclusive, que eu trabalho. Fui para lá e fui vendo aquele dia a dia dos professores, fui vendo o dia a dia dos funcionários. Falei, gente, vou mandar meu currículo para esse lugar. Aí, geralmente, concurseiro, o dinheiro acaba, né? A gente fica sem dinheiro, tem que trabalhar. E aí, falei, vou mandar meu currículo para o Orville. E aí, mandei meu currículo, comecei a trabalhar no Orville e lá estou até hoje, já vão fazer 7 anos que eu estou lá. Em abril do ano que vem, então é com muito orgulho que eu estou aqui hoje falando para vocês e já me coloquei no lugar que vocês estão, né? Espero um dia, às vezes, quem sabe, posso voltar, né? Mas para estar no lugar de vocês, a gente tem que ter muita coragem, como o professor Orville falou, determinação, persistência, né? O professor Orville já explicou para vocês o que deve
vocês devem ter para prestar o concurso público. Mas antes de prestar concurso público, o que vocês pensam quando fala concurso público? Pensam em quê? A palavra-chave é o quê? Estabilidade. O que o candidato também pensa, o aluno? Ele pensa em boa remuneração. Ele pensa numa carga horária às vezes reduzida, né? Uma carga horária semanal reduzida. Ele pensa nos benefícios que um concurso público pode trazer. É a primeira coisa que a gente pensa. E eu pensei também, e tenho certeza que vocês pensaram. Pensa nos sonhos, no futuro, na família, em construir uma carreira. Mas antes disso, vocês têm que pensar no cargo que vocês vão exercer. Nesse cargo de agente penitenciário. Não vale só para essa dica, não vale só para esse concurso, não. Vale para todos os concursos que vocês forem fazer. Inclusive, às vezes, para a vida profissional também, na carreira privada, por que não? Fazer uma coisa que você tem o gosto de fazer. Por que eu falo isso? Porque antes de pensar nisso tudo, eu tenho que pensar se eu tenho aptidão para aquele cargo. Se eu sirvo para exercer aquela função. Porque, às vezes, a gente já teve alunos lá no Orville, uma aluna, inclusive, que passou em primeiro lugar, isso eu conto em todas as turmas que eu vou, ela passou em primeiro lugar. O concurso era TJ Militar. Um concurso difícil, passou em primeiro lugar. Aluna nova, tinha 18 anos, logo passou num concurso. Ela não ficou 3 meses, porque ela não tinha aptidão para aquele cargo. Ela viu que aquilo não era para ela, que aquela função não era para ela. O que essa aluna fez? Pediu exoneração e logo 3 meses, né, passou em outro concurso, passou inclusive em 5º lugar no Ministério Público da União. Mas isso, com certeza, essa avaliação você já fez. Já fez porque o cargo de vocês vai exigir exige de vocês o quê? Vai exigir o porte de armas, a condução de presos. Né? E isso muitos de vocês já exercem terceirizados. E agora querem alcançar essa estabilidade. Mas com certeza essa avaliação vocês já fizeram. Mas façam sempre que forem fazer um concurso. Pensem no que vai fazer. A gente tem alunos lá no Orville, por exemplo, que eu vou no primeiro dia de aula e falo assim, quer fazer concurso para banco? Não sabe que hoje banco tem que atender público, tem que vender produto? Não, eu detesto vender. Não, então não dá para fazer esse concurso. Nossa, eu detesto matemática. Você consegue fazer um concurso que você não gosta daquela matéria, mas você vai estar em desvantagem com os outros concorrentes. Você vai ter que correr mais atrás. Mas com certeza vocês já fizeram essa avaliação. E estão aqui hoje, né, no preparatório da Interasat para a preparação do concurso de agente. E aí, pensando nisso, a gente pensou em outra coisa, que é o quê? O aluno lê edital? Lê. Lê o quê? As partes principais. Quais são as partes principais do edital para o candidato? É o quê? A remuneração, quanto que ele vai ganhar. Se eu perguntar, vocês vão saber até os centavos. E a carga horária que vai trabalhar. E os benefícios. E a estabilidade. Mas, às vezes, não sabe o que tem lá no edital. Quantas questões que vão ter na prova. Qual a pontuação mínima exigida. Que tem prova física. Que tem prova psicológica. Que esse concurso são 6 etapas, o concurso que vocês vão prestar. Então, por isso que eu vim aqui hoje para esclarecer, além dessas dúvidas que vocês já sabem, essas aqui vocês já sabem, mas esmiuçar um pouquinho o edital, para aquela parte que vocês ainda não leram, tá? Então, nós vamos falar sobre o edital de agente penitenciário, as disposições preliminares. O concurso público será regido pelas regras estabelecidas nesse edital e visa o provimento do cargo da carreira de agente penitenciário nível 1. Este concurso constará de 6 etapas, como eu falei com vocês. A gente tem a prova objetiva de múltipla escolha e de redação, que tem caráter eliminatório e classificatório. A prova de condicionamento físico, e aí é importante que vocês já façam, junto com a preparação, que vocês estão se preparando lá na Interasat, com as aulas dos professores, estudando em casa as apostilas, mas que vocês já façam uma preparação física. E logo depois que terminar essa etapa da preparação objetiva, nós faremos aqui com vocês a apresentação de uma pessoa que vai orientá-los na parte de condicionamento físico.
exames psicológicos de caráter eliminatório, comprovação da idoneidade e conduta ilibada de caráter eliminatório também, exames médicos de caráter eliminatório e o curso de formação técnico profissional de caráter eliminatório, classificatório e eliminatório. O concurso será executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, um instituto novo, que agora, esse domingo, vai ter prova desse concurso, importante da FUNED. Então, é importante que vocês vão lá no site da instituição e vejam qual que é o estilo de cobrança, embora também os professores a todo momento vão falar do estilo de cobrança dessa prova. Importante que façam provas anteriores, vejam como são as provas dessa organizadora. Isso também, exercícios da organizadora, porque isso vocês já vão treinar, já vão saber qual que é a forma dessa instituição cobrar. Tá? Então, ele vai ser regido por ela, a primeira, a segunda, a terceira e a quinta etapa. A quarta etapa e a sexta etapa, que serão de responsabilidades das sedes, tá? Que são, a quarta etapa é o exame, a capacidade de idoneidade moral, e a sexta etapa, que é o curso de capacitação, serão realizados pela SEDES. Todas as provas serão realizadas em Belo Horizonte, com exceção das provas, porque no ato da inscrição, o candidato pode escolher onde ele quer realizar a prova, a gente vai ver lá na frente. Essa prova poderá ser realizada em outras cidades, sem ser Belo Horizonte, e a prova também do curso de capacitação será realizada nas cidades das unidades prisionais. Especificações do cargo: agente de segurança penitenciário. A escolaridade, o requisito para o ingresso é de nível médio ou nível médio profissionalizante. A remuneração, essa parte vocês sabem, e se eu contar vocês vão saber até os centavos. R$ 1.954,66. Essa é a remuneração, e 67, errei por um centavo. Mas vocês sabiam, eu tenho certeza disso. Essa é a remuneração do cargo. São 40 horas semanais, e aí vocês vão ser do regime estatutários, regidos pela Lei 869, e a lei também que rege o cargo de agente penitenciário, tá? O regime de previdência é regime de previdência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Como eu falei, jornada de trabalho de 40 horas, com regime de dedicação exclusiva, podendo ser aos sábados, domingos e no turno da noite. E feriados também. Estão dispostos? Estão, né? O local de trabalho é nas unidades prisionais. As vagas, 3.410 vagas no total, sendo 450 para mulheres e 2.960 para homens. De acordo com o cargo, a gente não vai ter vagas para portadores de necessidades especiais, tá? Nesse caso, não tem. A inscrição, já fizeram a inscrição? A inscrição já começou no dia 1º de outubro. A inscrição, gente, de um concurso, a gente faz no primeiro dia, nos primeiros dias. Porque senão o que o candidato ele perde tempo pensando para onde vai fazer? Ah, não, eu acho que eu vou fazer para Divinópolis. Não, eu acho que eu vou fazer para Montes Claros. Ah, não, mas Belo Horizonte sempre chama mais. E aí ele perde o quê? O tempo de estudo que o professor Orville falou. Ele vai perder tempo. E o candidato e o concorrente dele lá na frente. Então, é importante que vocês, se não fizeram, já façam a inscrição. O site da inscrição, a inscrição é feita no site da fundação, que é a organização do concurso, que é www.ibfc.org.br, e elas serão realizadas do dia 1º/10 até o dia 30/10. O valor da taxa de inscrição, de R$ 50, tá? E no ato da inscrição, isso também é importante, porque muitos alunos acham que a inscrição, o local que vai fazer a prova é o mesmo local em que ele vai concorrer à vaga. O candidato ele pode fazer prova em Belo Horizonte e concorrer à vaga lá em Divinópolis. Mas isso ele escolhe no ato da inscrição. Ele escolheu, acabou, não tem jeito, é no ato da inscrição. Tá? Então prestem atenção, se não fizeram a inscrição, prestem atenção em relação a isso. A prova, a data já está marcada. Dia 2 de dezembro. São 5 horas de duração. A prova já tem a data marcada. Vocês já sabem aí fazer o cronograma que o professor Orville ensinou para vocês. O cronograma de estudos até o dia
1º de dezembro. Vocês já podem se programar até lá, como diz o professor Ville, se abster de festas, dedicar mais aos estudos mesmo. Nesse período, como diz o professor Orville, o cargo é permanente, a dor é provisória. Isso vocês têm que ter em mente. E aí vem os critérios das provas, que aí nós vamos falar. Português, a gente tem 10 questões, cada questão tem peso 2. Raciocínio lógico quantitativo, 10 questões com peso 2. Conhecimentos gerais, que aí dentro de conhecimentos gerais, a gente tem direito constitucional, direito penal e direito administrativo. São 10 questões também com peso 2. Da prova objetiva, o candidato tem que fazer no mínimo 30% de cada disciplina e do total da prova, ele tem que fazer no mínimo 60%. E da prova de redação, a gente tem 100 pontos, o candidato tem que fazer no mínimo 50%. Como eu falei, a prova serão 50 questões com 4 alternativas. A instituição organizadora é de ABCD. 2 pontos por questão. Será eliminado do concurso o candidato que não conseguir 60% do total de pontos obtidos nas provas objetivas, no total das provas e 30% por disciplina. Então, ele não pode fazer menos de 30% em português, menos de 30% em raciocínio lógico, menos de 30% em conhecimentos gerais. E do total dessas provas também, além disso, tem que fazer no mínimo 60%. E 50% da prova de redação. A prova de redação, aí a professora de português vai especificar para vocês aí a parte, que é a parte do tema, qual que é a pontuação, qual que é a parte que vai tirar ponto de ortografia. A professora de português vai dar, além de ensiná-los a fazer a redação, vai ensinar técnicas, né, explicar em relação aí o conteúdo da prova de português. A primeira etapa. O resultado final da primeira etapa desse concurso será aferido pelo somatório dos pontos obtidos na prova objetiva de múltipla escolha e da prova de redação. E aí, essa é a primeira etapa. A gente sabe que são 6. Da segunda etapa. A segunda etapa deste concurso constará de prova de condicionamento físico por testes específicos de caráter eliminatório, sendo o candidato apto ou inapto. E aí, como eu falei com vocês, para já fazerem essa preparação para preparação física, junto com a preparação da prova objetiva e a prova de redação, o homem, né, no caso, ele tem que correr lá no edital, está especificado, são 12 minutos, o homem tem que correr 1.800 metros, mulher 1.600 metros, então a gente já vai começar a correr aquela barriguinha, né, ficar em forma, alimentação, porque também é importante para preparação, mas você já tem que fazer esse condicionamento físico, além da prova de barra, que o homem tem 3 barras, né, flexão, e a mulher de braço. Flexão são 10 para a mulher e 3 para o homem a de barra. Imagina, tem que suar muito. E também tem abdominal. A mulher tem que fazer 25 e o homem 30 em 1 minuto, tá? Essa parte nós vamos passar mais rápido, porque vai ter um profissional especificado que vai falar para vocês, dar dicas sobre a prova física. Somente os candidatos considerados aprovados e classificados na primeira etapa, prova objetiva de múltipla escolha e de redação, até inscrição correspondente a 3 vezes o número de vagas ofertadas no edital por região e por gênero, que a gente viu lá, né, que tem vagas para homem e para mulher, serão convocados para a prova de condicionamento físico. Os demais candidatos serão eliminados do concurso. A terceira etapa é a prova de exames psicológicos, que vai testar a aptidão do candidato. Se ele tem aptidão para ser um agente penitenciário, se ele tem capacidade de portar arma. A gente tem um candidato que passou lá no Orville em 6º lugar na prova objetiva. A hora que chegou nos exames psicológicos, ele foi reprovado. Por quê? Ele não tinha aptidão para ser um profissional da área. Ele tentou outro concurso. Aí ele encaixou. Ele pensou naquilo que eu falei no início só depois. Ele deveria ter pensado antes, mas ele achou que teria aptidão. Né? A gente também, às vezes, pode achar que tem aptidão, chega lá na hora e ver que é tudo diferente. Né? Então, a gente tem essa prova também, que 2,8 vezes o número de candidatos que passaram na segunda etapa vão para a prova de exames psicológicos.
A quarta etapa, a comprovação de idoneidade e conduta ilibada. Os candidatos terão a sua vida aí investigada, né? No edital fala os traços que a instituição vai verificar, né? Então, aí eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. São 2,5 vezes o número de vagas que serão convocados para a prova de comprovação de idoneidade e conduta ilibada. Vão fazer uma investigação da sua vida, né? Da sua vida profissional, da sua vida pessoal também. Da quinta etapa, os exames médicos serão convocados por edital próprio, publicado no Diário Oficial, os candidatos considerados indicados no processo de comprovação de idoneidade moral, vezes 2,1 o número de vagas respeitados aí, tirando as pessoas por gênero, por gênero e por região. Os candidatos que não forem aprovados serão eliminados do concurso também. E aí, gente, nossa, sexta etapa, são muitas etapas, né? Esse concurso deve acabar agora só o ano que vem. A sexta etapa é o curso de formação, que serão convocados os candidatos habilitados na última etapa, até o número das vagas. E aí, os candidatos poderão, a instituição poderá chamar mais candidatos aprovados de acordo com a necessidade do órgão, tá? Então, aí lá no edital deixa claro porque são 3.410 vagas, mas pode ser mais. Está escrito lá no edital. O curso de formação técnico-profissional de caráter eliminatório e classificatório ocorrerá em horário integral, com a dedicação exclusiva e terá duração e grade curricular específica publicado no edital. E aí a gente vai ter a parte de direitos humanos, lá no, né, vocês vão fazer prova de direitos humanos e direito penal. E aí tem que fazer no mínimo 60% da prova e ter aí a frequência exigida de acordo com o edital. Os candidatos farão jus, matriculados no curso de formação, farão jus a 50% da remuneração de agente penitenciário. E os recursos? Só um minuto. Recurso, gente. Recurso, às vezes o aluno fala assim, gente, mas eu paguei a Interasat não faz recurso para mim. A gente vai auxiliar. E quem faz recurso é o próprio aluno. O curso não faz, a gente só auxilia. E o recurso, a gente não entra só contra o gabarito preliminar. A gente entra contra o candidato vai entrar contra todos os atos da administração, contra todos os atos da instituição. Se teve o pedido de isenção indeferido, se teve, se foi reprovado na parte de conhecimentos, na prova de condicionamento físico. Então, todos os atos, o candidato ele pode interpor recurso. O prazo para recurso são de 2 dias úteis, exclui o primeiro dia e inclui o último dia. E a classificação final? A classificação final desse concurso, quando da divulgação serão divulgadas as classificações parciais e o resultado final do concurso, nós vamos fazer, né, a instituição vai fazer uma média aritmética da nota obtida na prova objetiva e na prova de redação e a prova que ele fez lá no curso de formação. Será feita uma média aritmética, onde sairá aí o resultado final desse concurso. Tá? Gente, em relação ao edital, eu fiz um breve aí, né, sobre o edital, ele é muito grande o edital. Eu espero que vocês tenham tido mais informações em relação ao edital. Eu tenho certeza que vocês leram essa parte aqui, eu tenho certeza que vocês leram, mas às vezes as partes que estão lá nas minúcias do edital, nas pegadinhas do edital, pode ser que vocês não leram. Então, eu estou à disposição de vocês, comecem a preparação, concurso se faz para passar e até passar. Né? A gente não desiste no primeiro, eu falo que concurso é como se fosse uma fila de banco. Eu quero passar nesse, esse é meu objetivo. Mas se eu deixar para outro, se eu passar do tempo, se eu parar na fila, a fila às vezes está grande, aquela conta está lá para eu pagar, e se eu não pagar, eu volto para trás, eu vou para casa, volto para trás, mas um dia eu tenho que pagar a conta, não tem? Aí eu vou pagar com multa. E quem estava atrás de mim entrou na minha frente. Então, concurso se faz para passar e até passar. Lembrem-se disso. Boa sorte para vocês. Contem conosco e com toda a equipe aqui da Interasat. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada. Bom, obrigado, Ana Karine. Foi um prazer.
Com certeza, depois a gente vai bater um papo ali com a Milene, a gente vai fazer aí um balanço, como é que foi né, esse evento, um de vários que a gente, né, que vai fazer. Estamos aí com um novo planejamento, com novas ações, tem uma galera, uma equipe nova, cheia de ideias, de projetos, e aguardem, porque 2013 vai ser um ano muito bom para todos nós, não tenho dúvidas disso. Quero agradecer a audiência, né, das unidades, o pessoal que acompanhou a gente, quero agradecer imensamente, mais uma vez, pelo carinho do professor Orville. Mais uma vez, esse trânsito maluco, a gente preocupado com medo da Ana Karine não chegar, quero agradecer também a gentileza. Queria dizer que depois a gente vai disponibilizar, não é isso, para quem não conseguiu nos assistir ao vivo, e estamos ao vivo de fato, são 6:03, não é isso? Se o meu relógio estiver certo. A gente vai disponibilizar depois o vídeo para quem não conseguiu nos assistir ao vivo. Alguma pergunta com relação à apresentação da Ana Karine, pode mandar, o pessoal passa para ela, né? Ela responde depois. Você faz a gentileza de colocar aqui para a gente? Vamos colocar ok. E aí, depois ela responde, enfim. Só quero deixar claro que só justifica nós estarmos do lado de cá, fazendo esse trabalho, trazendo essas informações aqui para vocês, se houver uma participação da outra ponta, certo? Então, peço que vocês participem, peço que deixem sugestões de assuntos para a gente abordar e, enfim, que faça com que a gente tenha aí os dois canais, as duas pontas nessa comunicação. Agradeço imensamente, então. Muito obrigado a todos vocês, ao pessoal da equipe, ao Hélio, Fernando, ao Arthur da transmissão, o pessoal que está assistindo aqui, ao Diego da produção, Rafael Salgado, a Solange Sol, que está aqui também com a gente, ao Flávio Janones, que está lá em cima nos assistindo. Muito obrigado. O e-mail da Ana Karine está aqui, tá, gente? anakarine.senra. É assim que se pronuncia, Ana Karine? Senra mesmo, né? senra@orvillecentro.com.br. E está aqui o nosso também. Certo? Ok? Obrigado. É isso aí. Boa noite para vocês. Uma ótima quinta-feira. Um ótimo caminho de final de semana.